Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Ia ter um jogo em Lisboa, Brasil e Portugal. Foi um que Pelé e Eusébio deram pontapé inicial. O que aconteceu? Eu fui escalado para ir a Lisboa. E ele era o técnico. Ele era o técnico. Pouco antes da Copa. A Copa foi em julho, isso foi abril. Deus. Eu falei pro Trajano, bota outro repórter. Ele disse, por quê? Porque eu vou lá, o Filipão não vai responder pergunta minha, não vai falar, já disse que não fala comigo, que não fala, não vai falar. Eu não acho legal pro canal. Quem sabe se você mandar outro repórter, ele top falar. Aí o Rodrigo Paiva disse, Cícero, vai que eu vou promover a paz entre vocês e a ESPN. E você e ele e mais a ESPN. E aí, lá em Lisboa, a gente vê isso. Aí eu fui. Olha só que coisa. Ele sempre andava acompanhado do Murtosa. Sim. Era o fiel escudeiro dele. Onde ele fosse, só na hora de dormir, que eu acho que cada um ia pro seu quarto. Mas eu nunca vi o Filipão sem o Murtosa. Nesse dia eu estava esperando o elevador para ir pro meu quarto. O elevador parou no restaurante onde eles almoçavam, no terro, no subsolo, não sei aonde. Tinha o terro e depois parou quando eu subi. E aí, quando ele entrou, sozinho, não tinha ninguém no elevador, só eu, né? Não tinha hóspede subindo. Eu e ele. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, ficou um mal-estar do caramba, os dois, um do lado do outro, o elevador subindo, ninguém falava uma palavra. Mal-estar danado, assim, o prédio era alto, ficou parando em alguns andares, não entrava ninguém, e um ali, o outro, assim, ninguém falava nada. Aí, quando ele foi saltar, eu falei, posso falar contigo? Ele disse, não tem nada para falar contigo. Aí eu disse, mas posso falar mesmo assim? Posso saltar aqui no teu andar para falar contigo? O que você quer? Aí saltei. Falei, Filipão, olha só, eu vim para Lisboa, a TV me mandou, tá gastando um dinheirão com passagem, estadia e tal, para eu te entrevistar. E você não dá entrevista nem para mim, nem para a ESPN. Ele disse, claro, vocês paulistas não querem treinador gaúcho, vocês têm raiva de ter um treinador gaúcho, vocês são bairristas. Aí eu falei, puxei minha carteira de identidade, abri, pera um instantinho. Puxei e mostrei ela aqui. Eu sou gaúcho igual a você, sou de Pelotas. Aí ele, aquelas caribocas que ele faz, Aí eu disse, eu sou gaúcho igual a você. Mas vocês não gostam de treinador, e você principalmente, me jogando contra a torcida, sempre perguntando pelo Romário, e por que eu não convoco o Romário? Só para me sacanear, para me jogar contra a torcida. Eu ouço todo dia na rua xingamento. Até vou falar, naquele dia que houve a confusão, lá da entrevista, quando eu desci para o térreo, muita gente estava vendo a entrevista na televisão, nas lojas, na rua, juntou umas 50 pessoas na porta do hotel gritando, fora Filipão, Cícero Melo, Romário. A torcida queria o Romário de qualquer maneira. Sim. Então, quando eu vi ali, cheio de gente gritando fora Filipão, Romário, Cícero Melo, né? Depois daquele dia. Da coletiva. Aí voltando para Lisboa. Aí quando ele viu que eu era gaúcho, ele já ficou cabreiro, né? Aí ele disse, você com o Romário? Eu falei assim, pode falar palavrão. Pode, o que tu quiser. Aí eu falei assim, quer saber um negócio? Eu quero que o Romário se foda. Falei assim para ele, eu sou jornalista, eu tenho que te perguntar, mas eu quero que o Romário, se você não vai à Copa, vai, não é problema meu, o problema é seu e dele. Aí ele já ficou também, de novo, que tudo que ele falava eu mostrava que era o contrário, né? Aí continuou tal, na hora eu disse, tá bom, então tudo bem. Aí eu falei assim, eu quero saber uma coisa, vai ter entrevista coletiva sua daqui a meia hora. Se eu for na entrevista coletiva, você vai me responder? Aí ele disse, vou, pode ir que eu vou. Aí eu fui para a coletiva, era num auditório, tinha uma pilastra, que eu fiquei atrás da pilastra, eu via ele, mas ele não me via. Da onde ele estava, com luz, refletor, ele estava lá sentado à mesa ali, para a entrevista, eu conseguia ver ele dando a entrevista, e ele não me via. Eu estou vendo a entrevista toda, ele está impaciente, está assim. Te procurando. Procurando, mas não conseguia achar. Para ver se tu foi. Para ver se eu fui. E aí eu, pensando, pergunto, não pergunto, quando o Rodrigo Paiva falou, mais alguma pergunta? Aí eu saí da frente da pilastra e falei, eu tenho uma pergunta. Aí fiz uma pergunta para ele respondeu uma pergunta normal, não perdeu isso. Não era o Romário, não. Tá. Perguntei uma pergunta normal e ele respondeu, quando acabou de responder, eu disse, Cícero, quer fazer mais perguntas? Pode fazer. Ele perguntou, ele falou? Falou. E aí, pronto, acabou o gelo, tal, eu não fui à Copa.
Quando ele foi receber homenagem na CBF, junto com o Dunga, com os treinadores campeões mundiais, promoveram ali com ele, Zagallo, Parreira, todos que tinham sido campeões mundiais, eu fui. Quando passei por ele, dei a mão, falei parabéns pelo título, pelo trabalho. Ele me abraçou e a partir daí nunca tive mais problema com ele. Olha aí, cara, como eu gosto de paz. Eu fico mais tranquilo. Eu acho mais bonitinho. E eu gosto dele. O Filipão, Eu gravei com ele e ele me respondeu por que o Romário não foi, sabia? Eu perguntei uma vez e ele já respondeu. o que ele disse? Ele disse que, tecnicamente ou taticamente, o Romário não se encaixava na... Ele não quis dizer o verdadeiro motivo, né? Que foi Pode ser. a perda de confiança, né? E ele queria apostar também no Ronaldo, né? O Ronaldo tinha tido uma contusão séria. Ele achava que enfim, talvez os dois não pudessem jogar junto. E eu conversei com o Romário, que em breve vai estar no canal também, todo mundo vai poder assistir. E o Romário disse que, de fato, não aceitaria ser reserva. E acho que era uma das coisas também. Ele pode ter pensado, cara, leva ele para grupo, porque o meu titular não é ele, meu titular é o Ronaldo. O Romário aceitaria reserva? Descobri que não. Talvez não aceitasse a reserva, mas ninguém sabia se o Ronaldo ia poder jogar. Foi uma ele aposta, poder- eu também conversei com uma ele, disse que foi aposta. uma aposta da comissão médica, né? Os Sim. médicos que disseram, vai, pode levar que dá, sabe? Isso foi muito batido. Cícero, eu queria te perguntar também, antes da gente... Quanto tempo nós estamos nessa resenha aí, tia? 1h20 já, tu vê que parece que dá 10 minutos aqui. Exato. Eu ia te perguntar um negócio, cara, ultimamente... Quando o entrevistador é bom, Ô, que isso? não é sério. Não, fala, tu que vem entrevista. Ninguém sente passar. Tem entrevistador que não Difícil. sabe levar, se torna chata a entrevista. Ah, não, O para. pessoal Um torce pra elogio acabar teu logo. aí, já vou começar Mas é a verdade, guardar isso aí. Eu não elogio ninguém por elogiar só para fazer média, para Obrigado. ficar bem, não. Tô feliz. E deixa eu te perguntar, hoje em dia tem uma onda muito grande, assim, de, vamos dizer, de influenciadores que vão em coletiva. Sim. Tá? E recentemente deu uma repercussão muito grande que um cara foi lá eu tô falando do cara porque de fato eu não sei o nome do cara, né? Do influencer, vamos dizer assim. Ou torcedor que estava na coletiva do Corinthians e se derreteu pro Ramon Dias e tal, e até me pareceu um pouco constrangido o Ramon. O que tu acha desses influenciadores ou jornalistas identificados que estão frequentando o coletivo? Olha, o mundo mudou, o jornalismo mudou e hoje a internet faz parte de qualquer coisa que se pense no mundo. Então a gente não pode chegar e dizer, isso aí veio para o mal, não deveria ter, porque a realidade é essa, o mundo evolui e você tem que evoluir junto. Não pode ficar sendo saudosista a vida toda e dizer que no meu tempo era muito melhor, mas não tinha internet, não tinha isso, não tinha assessor de imprensa, não tinha banner, não tinha nada. Mas o tempo mudou. Então hoje é difícil realmente você dar uma entrevista em que não tenha youtubers, influenciadores. O que eu lamento um pouco é que quando vem o youtuber ou influenciador do clube, que tem muitos, o Flamengo tem 100 youtubers, influenciadores, o Fluminense tem dezenas, Botafogo, Vasco, Grêmio, Inter. Eles ficam só querendo ficar bem, na maioria das vezes, com o entrevistado. E aí, ao invés de fazer uma pergunta que quem está ali deveria ser só para fazer perguntas sobre o jogo, críticas, aquilo que o torcedor que está em casa gostaria de perguntar, não. Eles ficam jogando para cima, só elogiando, puxando o saco, para ficar bem com o cara. E isso não é jornalismo. Quem está em casa não quer ouvir isso, não quer ouvir o cara ficar rasgando, como você disse, endeusando o treinador, rasgando seda e tal. Você quer ouvir uma pergunta. O cara tem um espaço para perguntar e não aproveita o espaço da melhor maneira possível. Quantas vezes eu estava em seleção brasileira, não vou citar nome, o Neymar, que é uma estrela mundial, estava no Barcelona, vinha aqui para convocação na seleção, você podendo fazer uma pergunta legal para o Neymar sobre futebol, sobre seleção, sobre o Barcelona, sobre o Messi, vai um repórter e pergunta... A pergunta do repórter é sobre o cabelo do Neymar. Esse moicano que você fez está maravilhoso. Me fala quem é o teu cabeleireiro, que eu também quero fazer no meu. A pergunta foi essa. Aí ficou bem pra caramba com o Neymar. Neymar riu, brincou e tal. E não fez uma pergunta. Pegou o espaço que ele tinha, e era de uma TV importante, ao invés de fazer uma pergunta boa, crítica, o que fosse, mas uma pergunta relativa ao futebol. Então, interessava ficar bem com... Não sei qual era o interesse depois, chamar ele para um programa dele. Naquele tempo nem tinha
não tinha YouTube, Os podcasts, assim. não tinha nada disso. Então, Mas tu vê uma solução para isso Não quanto vejo. a... Não vejo porque, inclusive, deveriam estar nas entrevistas jornalistas. YouTuber não é jornalista. Nem todos, eu sou. Não, você é. Você é youtuber e você tem formação jornalística. Sim. Mas a maioria das pessoas que tem canal de YouTube são torcedores Sim. que resolveram fazer um canal de YouTube para ganhar likes, às vezes, quando tem muita audiência, ganhar um dinheiro e, principalmente, que eu sei que muitos já me disseram, para ganhar um documento da associação de classe e poder ver o jogo de graça e mais que isso, ir na coletiva, ir na zona mista, ir no campo, se for o caso. Sim, ter acessos. É acesso que ele não teria lá na arquibancada, pagando ingressos